recebendo aqui o Guilherme Orix, que é da Secretaria de Fazenda do município de Brusque. Ele é da parte de direção, né, Guilherme? Bom dia. Diretor-geral. Bem perto do microfone, por favor, Guilherme. Sou diretor-geral de tributação, né? Bom dia a todos os nossos ouvintes. E vem falar, hoje é o último dia de pagamento do IPTU. Já paguei o meu, o Rodrigo também já pagou. Sim. Que bom. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo. E eu começo essa entrevista contigo, Guilherme, querendo saber justamente como é que foi, se você tem números, né, desse desempenho do contribuinte brusquense, desde o início do lançamento da campanha de IPTU e até o dia de hoje, o dia de ontem, perdão, sobre, eu não sei se IPTU é que nem imposto de renta, todo mundo deixa para fazer em cima da hora, né? Sim. Embora hoje você tenha o recurso do aplicativo, que é só colocar ali, não precisa sair de casa, né? Mas, a não ser que não tenha dinheiro, mas... Na verdade, assim, né, sendo justo com o cidadão brusquense, a gente costuma receber até o vencimento a mais ou menos a metade do valor que vai entrar, né? Até para quem paga na primeira parcela. Então, até agora nós recebemos em torno de 9 milhões e meio já de IPTU, e hoje deve entrar mais ou menos entre uns 10 milhões, 9 milhões e meio, 10 milhões na conta da prefeitura, né? Que o IPTU, ele representa a primeira grande entrada de valores que a gente tem, né? É um momento muito importante porque é o começo do ano, já começam a aparecer algumas contas a pagar, e especialmente esse ano com essa questão de pandemia, o IPTU ele pode ser utilizado também nas questões de saúde, né? Então é uma contribuição muito importante. Da quantia do IPTU, vamos pegar do ano passado, né? Porque tem quem paga em 10 vezes, então, né, o pagamento do IPTU vai até o final do ano. Quanto representa o pagamento em cota única? Olha, em torno de 60%. 60%. Como a gente tem, para quem tem o desconto do bom pagador e o desconto da cota única, fecha em 20% de desconto total do IPTU, muita gente faz essa opção porque é um desconto muito bom, né? A gente dá esse benefício. Então acaba que, que as pessoas, realmente que o cidadão brusquense opta, em sua maioria, por pagar em cota única. Então, dia 10 de março. E também a cota em 3 vezes tem desconto? Em 3 vezes também, né? Temos um desconto aí de 10%, ficando 15% para quem tem o desconto do bom pagador. Isso aí também, todos os vencimentos são hoje, né? Hoje é a primeira parcela, tanto para quem opta em cota única, quanto para quem opta em 3 vezes, ou para quem vai parcelar em até 10 vezes. Dá para se fazer uma avaliação desses últimos anos, Guilherme? Em relação ao pessoal que já pagou, né, pelo menos até o prazo de hoje, o pessoal tá se preocupando em pagar o quanto antes, tá parcelando? Qual é o perfil do pagador do tributo em relação aos prazos? Olha, em geral, né, a gente tem uma taxa de inadimplência muito parecida com a taxa de inadimplência de mercado, né, que vai em 25%, 30%. Não é ideal, mas acompanha o mercado, nós também, né, não tentamos buscar alguma coisa ou outra, mas a gente entende que está dentro de uma normalidade, né? Esse ano que eu acredito que talvez a gente vai ver alguma alteração por conta exatamente da gente estar sofrendo um pouco mais dos impactos financeiros, econômicos da pandemia, né? Eu só vou conseguir fazer uma análise melhor depois de mais ver os pagamentos, né, mais para frente, mas eu imagino que sim, que nós vamos ter um impacto um pouco maior na relação de inadimplência do IPTU no ano de 2021. Eu lembro que, não sei se isso acontece ainda, mas eu lembro que uns anos atrás havia muitas ações, justamente por conta do pessoal que não pagava por um longo período, né? Acabava não pagando. Isso acabava gerando ação judicial, enfim, e aí depois havia possibilidade de acordo. Isso ainda é bastante forte ou não? Sim. A gente ainda... o trabalho de recuperação desses créditos, ele se dá, na maioria das vezes, por ação judicial, né? A gente não tem tido muito sucesso em questão de tratar isso amigavelmente, né? É bem possível que com o Refis a gente tenha uma recuperação melhor, né? E por isso também existe essa constante, né, da gente acabar sempre fazendo um refis por conta de que meramente, amigavelmente, a gente não tem tido resultado, né, de simplesmente nossas opções de parcelamento, e acaba muita coisa ainda assim para o executivo fiscal, né, que daí é cobrança judicial, que pode gerar uma série de problemas pro contribuinte, né, uma penhora de bens, né, uma penhora na conta, né, uma penhora Bacen. Então é um problema que a gente ainda tem que achar meios melhores
para recuperar esse crédito. E o problema é que isso se arrasta por anos, né? Não é uma situação que se resolve rapidamente. Né? Algumas cobranças judiciais chegam a levar 10, 15 anos. Nossa. Né? É um tempo realmente muito, muito longo. Mas está acontecendo alguma recuperação de alguns débitos atrasados, né? A gente sabe que, por exemplo, o IPTU também entra no refis? Sim, o IPTU também é um crédito, provavelmente o crédito mais procurado quando nós abrimos refis, né? É o do IPTU. E tem refis em aberto nesse momento? No momento não, né? Mas está em discussão para se dar início no refis possivelmente em abril. Eu acho sempre essa discussão ela é muito polêmica, essa coisa bastante, do refis, né? Não é só aqui, em todo lugar, seja em nível de estado ou de governo federal, é bastante polêmica. E eu sempre tento entender onde é que há a justiça para o bom pagador. Onde é que existe no número a justiça para o bom pagador, porque eu sempre imagino o seguinte: olha, eu tenho o desconto que é de direito, que está ali no carnê, que quem pagou obteve o direito que já... Porque essa coisa do desconto também ela é muito da imaginação da gente, né? Eu sou do tempo que o desconto era dado no caixa. Quando você chegava no caixa ali, o cara dava desconto, aí você, ganhou um desconto de 10%. Agora, quando o desconto já vem embutido no valor final, que todo mundo faz isso, até quem paga condomínio, hoje quem paga condomínio, quem paga o carnê da escola, sim. Aí dá a impressão, me desculpa, não estou falando aqui em relação a IPTU, mas dá a impressão que eu estou sendo enganado, que o cara diz assim, olha, o valor... O desconto está no preço, né? O desconto está no preço, exatamente, dá essa impressão. E aí, mais com o refis, a minha desconfiança aumenta. Então eu queria que você, como que é um homem de números, está ali na Secretaria da Fazenda, conhece bem onde é que está a justiça, para o bom pagador. Quando a gente fala em descontos, né, na questão de recursos que entram para o governo, né, vamos dizer assim, é tudo muito planejado, né? De fato, isso aqui é feito, ele não é dado sem nós fazermos um planejamento que nós estamos abrindo mão de valores, né? Esses valores têm que ser compensados em outros tributos. Então é um pouco diferente, vamos dizer assim, do desconto na praça, né? Em relação à justiça fiscal, é uma questão muito delicada. Eu entendo que, assim, ao mesmo tempo que existe o bom pagador, existe também a pessoa que está inadimplente por uma situação delicada, né? Por uma situação... A pandemia também lá... A própria pandemia é uma situação delicada. O mercado, né, às vezes a pessoa pode ter um revés financeiro por conta de uma questão totalmente fora do controle dela. E aí eu entendo que esses descontos, essa questão do refis, ela vem para tentar também ajudar esse contribuinte. Como quando se dá um desconto, como um banco, né, que dá um desconto num financiamento, por algum motivo, também tem que ter esse lado social, né? Mas talvez o refis realmente não seja um meio ideal. Talvez nós devemos repensar ele em algum momento. Sobre o refis, eu estou lembrando uma situação quando a administração do Dr. Jonas assumiu a prefeitura, isso em 2017. Eu me lembro que o Ari falou para mim o seguinte: olha, o refis é uma forma de você conseguir talvez um dinheirinho extra no seu caixa que talvez você... Que não estava previsto, né? Não estava previsto. Então e foi bem naquela época, a situação de arrecadação está complicada. Ele falou, eu vou ter que fazer um refis logo em janeiro, fevereiro, vou ter que promover um refis para ver se eu consigo recuperar um pouco do dinheiro para ter essa injeção, para conseguir ter esse fluxo, né? O principal objetivo, né? E a prefeitura faz o refis, a gente até prorroga o refis, né? Deixou o refis por meses, ou até faz mais de um por ano. É justamente para conseguir tentar um dinheiro que talvez podia ser um dinheiro perdido, queria levar 6, 7, 8 anos para receber por via judicial, tem Exato. Todos os custos para conseguir. Não, e sem contar a outra observação, principalmente quem trabalha muito com loteamento e que faz contrato de gaveta, isso é muito comum aqui em Brusque, até por causa de declaração de imposto de renda, declara Sim. quando for mais interessante, por causa de entrada de caixa, saída de caixa. Então quem mexe com isso sabe bem como é que funciona, né? Faz aquele contrato de gaveta que é garantido. Mas aí o cara deixa o IPTU para trás, Rodrigo, e quem tem que resolver a parada é o cara que fez o empreendimento, porque se ele não, que ele tá lá no nome dele ainda, e
E se ele não pagar, ele não consegue não consegue liberação de CND, não consegue resolver uma série de situações junto ao poder público, né? Isso é uma situação bem comum que a gente tem, né? É até uma previsão que hoje quem trabalha com loteamento já tem que ter essa previsão, que as pessoas vão acabar adquirindo, não vão fazer a transferência e vai ficar... Então deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, como se não se tem ainda a transferência via cartório, que é aquela transferência oficial, o cidadão eu comprei um terreno do Rodrigo Santos. O Rodrigo Santos é um empreendedor, trabalha com loteamento. Eu posso fazer a transferência lá na Secretaria de Fazenda desse IPTU para o meu nome, já que eu tenho um contrato ou não? Tem que haver a transferência em cartório da titularidade, porque só a transferência em cartório que vai configurar a titularidade da nova pessoa, né, como proprietário do imóvel. E nós só podemos cobrar o IPTU do proprietário. Então, o que acontece? Se a gente faz essa transferência por conta da prefeitura, mesmo com contrato, a gente depois, se ele deixar de pagar, nós vamos ter dificuldade em cobrar isso na justiça. Então, na justiça, eles vão entender, vocês estão cobrando IPTU de alguém que não é proprietário. Então, esses débitos aí não valem. Eu já ouvi o contrário, eu já ouvi de dono de loteamento que disse, não, pode ir lá colocar pro teu nome, a titularidade do terreno, que tá tudo certo. É desconhecimento, provavelmente. É fruto de desconhecimento. Mas alguém que trabalha com loteamento há anos aqui em Brusque ter esse desconhecimento, não sei. Mas acontece. O direito tributário ele é muito complicado. Até nós mesmos que trabalhamos todos os dias, a gente se vê surpreendido muitas vezes por uma decisão judicial que, né, vai contra algumas coisas que eram basilares até então. Né? Então é sempre bom estar se atualizando, estar ligando para a Secretaria da Fazenda. Se for uma questão com muita dúvida, pode até pedir uma consulta por escrito, que a consulta aí protege a pessoa, né? Quanto à questão de vez em quando até pousa aqui alguma reclamação sobre uma reclamação sobre o valor ou sobre, sei lá, já vi casos, a pessoa tá lá no seu cadastro que tem estava com o terreno vazio e nesse período construiu e aí depois houve uma cobrança indevida. Como é que funciona esse procedimento? Se alguém tiver alguma dúvida sobre valores de IPTU, se eu tiver alguma situação no próprio carnê verificar que os dados do imóvel não batem com os dados reais, pode solicitar na secretaria, né, uma revisão. Nós vamos avaliar essa questão, se necessário, nós vamos deslocar uma equipe a campo para analisar a situação real do imóvel, né? Hoje isso pode ser feito inclusive por e-mail, né? Através do nosso WhatsApp também. Mandar fotos, de repente. Quanto mais documentação a pessoa trazer para a gente, mais fácil de resolver a situação. E quanto à questão dos pedidos de isenção? Hoje a maioria dos pedidos de isenção hoje recai na questão da aposentadoria. Isso. Nós temos alguns tipos de isentos, mas o mais comum é o aposentado. Hoje o aposentado, ele já não tem mais a necessidade de fazer aquela isenção todo ano, como antigamente acontecia. É o caso do meu pai, todo ano tinha que ir na prefeitura lá para fazer o pedido de isenção. Agora, assim, uma vez comprovado a situação, ele vai continuar isento sempre. E aí só vai se tornar... vai voltar a ser a cobrança no caso de nós mesmos, né, identificarmos que houve algum problema. Hoje a gente tem ferramentas para cruzar informações do aposentado que possam onde a gente possa verificar que ele não está mais naquela situação, né, ou que não cabe mais dentro das questões específicas ali da aposentadoria. Uma curiosidade, já tem alguns anos que não há mais aquela situação do carnê impresso, né? Sim. Tu vai lá, tinha que ir lá, hoje é dia de entregar o carnê, tem que ir lá, aquele monte de carnê. Economizou bastante, depois foi pra arena, né? Sim. Gerava um monte de papel lá. Ainda tem quem vai lá pegar o carnê impresso? Ainda tem pessoas que procuram diretamente a secretaria para imprimir o carnê. Aí vocês imprimem? Aí nós imprimimos, não deixamos de atender o cidadão, né? Mas eu acho que hoje é uma falta de prática, né? Você fazer isso, porque é tão simples, Sim. né? Você tem esse acesso. E antes, para nós, era um grande transtorno para a secretaria, né? E eu entendo que para o cidadão também, né? Apesar de ser quase um evento na cidade, né? Mas era uma coisa desagradável, né? E hoje, em tempos de pandemia, a gente nem imagina como, né, que nós poderíamos ainda ter mantido aquela situação. Seria inviável. Eu lembro que eu fui algumas vezes fazer matéria ali no pavilhão.
E era aquele... Era bonito caixas de ver. Mais caixas de carnê, né? E aí, hoje em dia... E a pandemia veio também para reforçar isso, né, Guilherme? Ajudar... A gente sabe eu conheço pessoas, por exemplo, que não tem... E pessoas jovens, tá? Sim. Porque a gente faz muito essa relação. O jovem está mais conectado, está mais ligado na tecnologia. Mas eu conheço pessoas jovens que preferem ir lá, pegar o carnezinho lá, imprimir e vai na agência ali dentro da prefeitura mesmo pagar. Né? Vai na lotérica pagar. Muito comum. É uma questão muito individual, né? Da pessoa. Mas eu entendo que hoje em dia não tem mais justificativa. Pode ver o WhatsApp mesmo, né? Até pelo próprio WhatsApp hoje você consegue informações e você consegue o próprio carnê. A gente abriu um canal de comunicação da secretaria. Né? Eu acredito que hoje eu não conheço ninguém que não tem WhatsApp. Eu conheço alguns. Você está enganado. Eu conheço um advogado aqui de Brusque, famosíssimo, não vou dizer o nome dele, que ele não usa o WhatsApp, ele não usa smartphone. E conheço um senhor que ele é... Já que nós estamos na conversa, para dar uma... Sim, uma quebrada, né? Aliviada, né? Ele é instalador de antena alternativa. De miau. Antena alternativa, não tem miau, é alternativa. Isso aí você não deve dizer que é gato nem pirata, é alternativo. Sistema alternativo de TV por assinatura. De comunicação. De comunicação. Ele instala, né? Devidamente registrado aí na prefeitura, paga os impostos em dia. Impostos em dia. Então minha parte está garantida. Não, a parte do município está garantida. E ele não usa o smartphone, ele só usa aquele pequenininho, Rodrigo. Só o telefone mesmo. Aquele que tu joga assim, depois pega. Tipo aquele Nokia velho. Perfeito. Me dou por vencido, então. Então tem pessoas que ainda não se adaptaram. Convencido? Então depois de te convencer, o que não é uma tarefa fácil, mas já estamos entendidos, vamos ao intervalo comercial. Bom, vamos continuar aqui. Tem pergunta? Tem pergunta. Então manda a pergunta. Quem é que está fazendo a pergunta? Deixa eu ver quem é aqui. A Solange. Solange está fazendo a seguinte pergunta. Bom dia. É legal? Meu pai morreu, eu pagar o IPTU no nome dele, é válido isso? Do falecimento do proprietário do imóvel, o IPTU passa a ser do espólio, né? Então, assim, o representante do espólio tem que quitar, é uma dívida, assim, que se contrai, né? Depois a pessoa sabe que vai ter que fazer um processo de inventário, né? Para dar destinação a esse imóvel, e depois vai passar sempre um novo proprietário. Enquanto não é do novo proprietário, é de propriedade, sim, do espólio e tem que ser quitado o IPTU. A Paty está fazendo a seguinte pergunta, se o Guilherme puder passar, qual é o site, o endereço para pegar o IPTU? Você vai entrar no site brusque.atende.net. Ali vai ter um banner, né, escrito IPTU. Basta clicar ali com o CPF do proprietário ou com o cadastro imobiliário do imóvel, vai conseguir acessar o valor, ou a guia. O Evandro está fazendo uma pergunta aqui. Por que não pode parcelar alvarás de funcionamento e sanitário? Esse ano, ele até coloca aqui, pelo menos esse ano que estão escassos os recursos financeiros. Motivo, né? Porque não existe previsão legal. Né? Nunca foi criado previsão legal de parcelamento dos alvarás. Porém, depois de vencido, ele pode sim ser parcelado. Né? Então, depois pode esperar vencer vai vencer e entra no parcelamento padrão da prefeitura. São essas perguntas por enquanto, Odilei. Aqui tem o Arnoldo e Lenita Machado. Aqui é um desabafo, não é uma pergunta. É um desabafo, mas eu vou registrar porque mandou aqui na nossa rede social. O Arnoldo e Lenita Machado. IPTU é obrigado a pagar, mas os buracos tapar, se eles querem um absurdo, né? Um desabafo que eu acredito, Dilei, que é um desabafo, mas é muito pertinente. Perfeito. A administração pública, ela não pode se blindar de críticas, né? Mas também ela precisa do apoio da população. Se existem buracos, eu não vejo problema do cidadão reclamar que esses buracos existem e exigir os seus direitos também. Né? Eu entendo que a prefeitura ela já deveria estar lá quando abre um buraco, né? Mas a gente sabe que isso é impossível, a gente tem que ser realista. Né? Então, assim, o cidadão deve pagar IPTU porque é obrigação dele, né? E é o meu dever cobrar. Quando eu entrei na prefeitura, né, me coloquei nessa disposição, e também é dever do cidadão exigir os seus direitos, né?
Eu acho que é uma crítica válida, sim, e se existe buraco, se existe problema de água, se existe problema, enfim, né, dos vários que a gente sabe que tem na nossa cidade, o cidadão tem que valer a sua voz, né, tanto pelos canais da prefeitura, né, a gente tem nossa ouvidoria, quanto procurar o seu vereador, né, fazer reclamação, porque o vereador, que é o representante, né, da pessoa, inclusive para isso, inclusive para fiscalização dos atos do poder público, apresentar as demandas, né, no seu devido momento local. A Nilza está fazendo uma pergunta que, de certa forma, o Guilherme já respondeu, mas se puder reforçar, como é que gostaria de saber como fica para quem é isento do IPTU? Sendo isento do IPTU, pode entrar no nosso site, lá tem uma lista de todos os isentos. Se o nome da pessoa está lá, ela não precisa se preocupar. Ela está isento para esse ano, para o ano que vem e para os próximos. Caso o nome dela não esteja, fazer o procedimento, né? Pode fazer até pela internet, abrir um protocolo, junta a documentação necessária, né? Comprovante de aposentadoria, comprovante de residência e solicita sua isenção. Pode solicitar até o final do ano, sem problemas. Acho que é importante reforçar, não sei se só me corrija se eu estiver equivocado, mas é um imóvel por contribuinte? É o imóvel de residência da pessoa. Se ele tiver um outro imóvel, não... Não, isenta apenas aquele que reside. Ô Guilherme, quando é que uma dívida caduca no meio tributário municipal? 5 anos. 5 anos. Então é o que diz o Código do Consumidor. É o que diz o Código Tributário. Né? No caso, replica mais ou menos aquilo do consumidor. Qualquer dívida com o município, seja de tributo ou qualquer outra? Olha, algumas dívidas mais bem específicas podem durar mais tempo. Tá? Mas assim, em essência, em suma, para o cidadão, são 5 anos. E aí como é que fica a dívida ativa? E como é que fica essa... É o prazo para a cobrança, né? Sim. Então, entrou em dívida ativa, a gente tem 5 anos para executar. Certo. Então, do momento que a gente executa, passou a entrar no processo de cobrança. Aí esse processo é o processo, daí já entrou... Não, aí não tem caducar. Exatamente, daí corre o processo judicial. Então não tem, aí não, porque eu acho que tem essa falsa impressão do contribuinte que eu passei 5 anos, mas ele recebeu já lá ele já recebeu a notificação e ele acha que não... Não, aí tem que se defender porque aí já passou a correr o processo e está sendo cobrado, né? Perfeito. Hoje a dívida ativa do município gira em torno de quanto, mais ou menos? Você faz ideia? Chutando pelo alto, assim, só para... Seriam perto de 500 milhões. É um valor bem elevado. Um orçamento do ano inteiro, eu tinha ouvido esse número ano passado, ano retrasado, e me assustou, sabe? Sim, é um orçamento do ano inteiro, praticamente. Imagina que um orçamento do município no ano, você tem como dívida ativa do município 500 milhões de reais, né? E dessa dívida ativa, esse valor aí esse valor é muito mais de pessoa jurídica do que... Sim. Pessoa física, né? Sim, E aí como é que faz? Quando uma empresa quebra, quando a empresa sai... Tem procedimentos, né, para se fazer, para se habilitar nessas cobranças, porém eles não são muito eficazes. Né? A verdade é que a prefeitura acaba saindo no prejuízo, né? E a municipalidade sai no prejuízo, o cidadão sai no prejuízo. Por exemplo, essas empresas agora que venderam imóveis aí, Schlesser, eu até ouvi aqui do presidente do sindicato do sindicato da fiação e tecelagem, o Aníbal, dizer que, olha, tem o desconto desse valor, tem o desconto do pagamento que já foi feito, por exemplo, de IPTU, porque senão não tem venda de imóvel, né? Isso. Essas empresas aí, elas já acertaram suas dívidas, Schlesser, Bittner, né? Ou isso está em stand-by ainda? É que assim, muitos dos valores ainda, em relação àqueles imóveis específicos, né, são débitos que vão junto com o imóvel. Então, eventualmente, o novo comprador ele vai ter que acertar do momento da aquisição. Outros débitos, eles ficam atrás, por exemplo, dos débitos trabalhistas, tem que ser quitados primeiro, que a gente sabe que ainda não foram quitados, né? Então, são situações complexas. São situações bem complexas dessas empresas. Muito bem. Algo mais aí, Damon? Eu só penso que isso deveria ser mais rápido. Porque eu achei interessante esse dado aí que o Guilherme colocou, porque você deve tributos para o município, você vai para uma justiça, isso se prorroga 10 anos e não vamos ser hipócritas de dizer que não tem gente que faz isso propositalmente. Sim. Eu vou atrasar, não vou pagar em dia, vou deixar para pagar depois, porque aí eu consigo um refis, consigo muitas vezes até um desconto de boa parte da dívida, né? O que isso acaba, quer dizer, o cidadão acaba prejudicando ele próprio, né? Porque isso é recurso que poderia voltar. E aí a situação do buraco de rua.
Exatamente. Se houvesse se esses 500 milhões estivessem nos cofres da prefeitura, certamente, né, Guilherme? Esse é o tipo de situação que poderia ser amenizada, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, mas tu vê como é bem interessante mesmo, né? E fica-se de mão atada, né? Não se pode muito, não tem muito o que fazer, né? E porque se sabe, diante do que eu falei agora, né, do pensamento do Ari quando era vice-prefeito lá atrás, quem assume aqui sabe que vai mais hora, menos hora, o refis vai acontecer. E nos últimos anos todo ano teve, não teve? Um ano sim, um ano não, praticamente. Mas eu culpo isso um pouco também no fato que a gente não tem uma estrutura boa de negociação de dívida, que é algo que eu pretendo, até o final do mandato do Ari, se tudo der certo, implantar na prefeitura, né? Uma negociação com o executivo, né? Para a gente deixar de ter essa questão só de refis e ter uma negociação de dívida melhor. Como qualquer tipo de dívida, você pode engajar, dar um desconto na multa. E não precisa ser tão radical quanto o refis, que dá um desconto amplo, né? E de tanto tempo, alguma coisa que estimule o contribuinte a vir antes também, né? Pagar suas dívidas. Não que ele fique sempre com o privilégio de esperar, como foi muito bem colocado aqui. Bom, é o seguinte, quem entra na página da Rádio Cidade tem o banner na forma horizontal, inclusive sobre a transmissão aqui do Rádio Revista Cidade, que está lá IPTU 2021. Você clicando no banner, você já vai cair no ambiente do carnê, da verificação do carnê com o número do CPF, eu acho que é isso, né? O número do CPF é o cadastro imobiliário. Cadastro imobiliário, que aí vai cair justamente lá, para quem ainda tem dúvida e sabe que hoje é o último dia para o pagamento do IPTU. Isso aí mesmo. Algo mais, Guilherme, que você gostaria de esclarecer? Os colegas aqui perguntaram. Não, a situação que é muito fácil hoje para quem não pegou o carnê de IPTU. Eu fui lá é bem fácil ali, eu fui lá no emissão de IPTU, né? É no brusque.atende.net, né? Aí só digitei ali o CPF, já vem ali já a opção. Quem quiser já tirar parcelado, já tem ali, já imprime. E alguém tendo alguma dúvida, pode procurar a secretaria, né? Nosso canal de comunicação, nosso WhatsApp, o nosso próprio telefone da prefeitura, né? E seria isso, gostaria também de deixar uma ótima semana a todos aqui, né? E a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado ao Guilherme Oriques, lá da Secretaria da Fazenda do município de Brusque, que veio aqui esclarecer sobre o IPTU.